Bem, turminha do sexto ano, vamos para a nossa próxima videoaula. Nossa próxima videoaula é sobre quadriláteros e triângulos, tá bom? É um conteúdo bem tranquilinho e é um conteúdo muito importante que a gente precisa ver, tá bom? Então, não quero que vocês fiquem com dúvidas a respeito do conteúdo. Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, peçam para o pai ou para a mãe me adicionar no WhatsApp, manda uma mensagenzinha lá, tá bom? Que eu explico. Não fiquem com dúvida, galerinha. Vamos lá? Primeiro a gente vai começar por quadrilátero. Turminha, quadrilátero é quando a gente tem um polígono que possui 4 lados, tá bom? Então, todo polígonozinho que possui 4 lados a gente chama de quadrilátero. Então, eu trouxe alguns exemplinhos aqui para vocês, olha só. A quadra de futsal, por exemplo, ela tem 4 laterais, não tem? Olha só, 2 laterais e 2 linhas de fundo. Ou seja, o formato desse desenho da quadra de futsal aqui, olha só, é um quadrilátero. A própria pipa também, vamos contar os lados da pipa, olha só. 1, 2, 3, 4, quadrilátero. Uma placa de trânsito também, olha só, 1, 2, 3, 4, é um quadrilátero. Tudo bem? Só que, turma, existem diversos quadriláteros, tá bom? Alguns vocês até conhecem pelo nome, alguns outros pode ser novidade para vocês. Então, vamos revisar ou vamos ver coisa nova. Olha só, antes disso, vamos falar sobre as propriedades dos quadriláteros. Os quadriláteros, turminha, eles possuem 4 lados, não é? Que é o conceito de quadriláteros é você ter um polígonozinho de 4 lados. Então, ele tem 4 lados, olha só, AB, BC, CD e DA, tá? A gente tem 4 ângulozinhos internos também, olha só, tem um ângulo aqui, outro de cá e outro de cá. E eu tenho 4 vértices, um aqui na pontinha, 2, 3, 4 também, certinho? Então vamos ver, turminha, os quadriláteros que a gente tem, tá, disponíveis aí no nosso estudo da matemática. E é muito importante que vocês estudem sobre cada um, para sempre que você vê um quadrilátero, você conseguir dizer, olha, esse quadrilátero aí é um trapézio, esse outro é um retângulo, esse é um losango, ou um paralelogramo, e por aí vai. Então, vamos começar pelo trapézio. O trapézio, turma, ele é um quadrilátero que possui 2 lados paralelos, né? 2 lados paralelos, como eu falei para vocês. Retas paralelas são aquelas que estão assim, ó, perfeitamente do lado uma da outra, tá bom? Sem que um fique mais inclinado que a outra. Então, olha só, o lado AD e o lado BC, eles são paralelos. Olha só que está mostrando, ó, AD é paralelo a BC, tá? Então, esse lado é paralelo a esse lado. Esses outros 2 lados aqui, olha só, AB e DC não são paralelos. Então, a gente tem um trapézio quando a gente possui 2 lados paralelos aqui, ó. Um lado vai ser maior do que o outro, tá, turminha? A gente chama isso daqui de base maior e essa daqui de base menor. Então, quando a gente tem uma figurinha desse jeito aqui, a gente tem um trapézio, tá bom? Um paralelogramo, ele já possui lados opostos paralelos. Olha só, deixa eu voltar aqui. Enquanto no trapézio a gente tem esse lado e esse paralelos, só que esses dois aqui, olha só, não são. No paralelogramo, os lados opostos são paralelos. Então, olha só, o lado AB e o lado DC, eles são paralelos. E, ao contrário do trapézio, esses 2 ladinhos aqui, ó, AD e BC, também são paralelos, tá bom? Eles também são paralelos. Quando a gente tem essa situação,
a gente tem o que a gente chama de paralelogramo. Tudo bem, turminha? Vamos passar para frente. Retângulo. Retângulo é um quadrilátero no qual todos os ângulos internos são retos. Ângulos retos, turma, a gente já estudou isso, inclusive em uma das nossas videoaulas. O ângulo reto, ele mede 90 graus, tá bom? Então, olha só, eu tenho um ângulo reto aqui, aqui em cima, aqui do lado e aqui embaixo. Então, todos os ângulos internos medem 90 graus, tá bom? Olha só, no retângulo a gente tem dois lados maiores e dois lados menores. Quando a gente tiver todos esses lados possuindo a mesma medida, a gente tem um quadrado, tá bom? Já já eu chego no quadrado. Olha aqui, ó, quadrado. Quadriláteros cujos lados têm a mesma medida e cujos ângulos são retos, tá bom? Então, olha só, esses ângulos são retos, ou seja, eles medem 90 graus, e os lados também possuem a mesma medida. Por exemplo, se eu tiver 10 centímetros aqui, eu tenho 10 centímetros de cá, eu tenho 10 centímetros de cá também, e eu tenho 10 centímetros de cá também, tá bom? Então, vocês notaram a diferença do retângulo para o quadrado? O quadrado possui todos os lados tendo a mesma medida, tá bom? Já o retângulo não. Então, olha só, deixa eu voltar aqui. Olha aqui, essa plaquinha, por exemplo, ó, que eu dei como exemplo para vocês, ela é retangular, ela não é quadrada. Por quê? Porque os lados não possuem a mesma medida. Esse lado possui a mesma medida daquele lá do fundo e esse de baixo possui a mesma medida desse de cima. Só que todos os lados não são iguais, tudo bem? Vamos falar do losango agora. O losango, ele é um quadrilátero cujos lados têm a mesma medida. É parecido com a definição do quadrado, mas qual é a diferença? É que os ângulos internos não vão medir 90 graus. A gente vai ter dois ângulozinhos, olha só, dessa ponta e dessa ponta, que são ângulos agudos, vai ter um valor menor do que 90. E esse ângulo de cima e esse ângulo de baixo vão ser ângulos obtusos. Eles vão ter um valor maior do que 90. Mas o que interessa aqui para a gente também é que esses lados possuem exatamente a mesma medida. Eu sugiro, inclusive, turminha, que vocês façam uma revisãozinha na videoaula sobre ângulos, tá bom? Que eu passei para vocês, certinho? O quadrado a gente já falou. Então, a gente já vai passar direto para os triângulos, tá bom? Os triângulos, turma, são polígonos, né, que possuem três lados. Eles são de extrema importância. A gente acha diversos triângulozinhos aí no nosso dia a dia, tá bom? Trouxe alguns poucos aqui como exemplo para vocês. A gente tem aquele triângulozinho de sinalização. Sabe quando o carro estraga? Quando o carro estraga na pista ou ele precisa ficar parado no acostamento, alguma coisa do tipo, a gente coloca esse triângulozinho lá atrás do carro, bem distante, para quando as pessoas estiverem passando, eles verem, olha, tem um carro no acostamento, então eu vou reduzir a velocidade ou eu vou ficar atento, tá bom? Por quê? Porque muitas vezes esse carro aqui está bem depois de uma curva. Pensa, você não está esperando que tenha um carro no acostamento, você está andando um pouco rápido ou está muito escuro, alguma coisa do tipo. Quando você percebe, já está quase em cima. Por isso que a gente tem esse triângulozinho de sinalização. Aqui a gente tem triângulozinhos também na porta de um museu, tá bom? Ele é usado para decoração, arquitetura, arte e tudo mais. E a gente tem um instrumento musical, turma. Esse instrumento musical, o nome dele é triângulo, tá bom? Ele fica fazendo aquele barulhinho, tec, 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 tec. Tenho certeza que vocês não vão saber que barulhinho é esse que eu estou falando. Absoluta. Mas enfim, foi o melhor que eu consegui. Vamos lá, turma. Trouxe uns exemplinhos de triângulo para vocês. Existem vários outros, tá? Mas vamos falar sobre os triângulos agora? Vamos lá. Tem como a gente separar os triângulos de acordo com os seus lados
e de acordo com seus ângulos. Primeiro a gente vai falar segundo seus lados. Segundo os lados do triângulo, a gente tem 3 possibilidades. Quais são as 3 possibilidades, turma? Primeiro, um triângulo possui 3 lados. Então, todos os lados são diferentes, ou a gente tem 2 lados iguais e um diferente, ou a gente tem os 3 lados iguais. Quando a gente tem os 3 lados iguais, a gente tem um triângulo equilátero. Olha só, triângulo equilátero. Equi quer dizer equivalente, igual, e látero, lados. Tá bom? Então, a gente tem um triângulo equilátero quando todos os lados do triângulo possuem a mesma medida. Professor, mas se eu tiver somente 2 lados iguais, o terceiro lado é diferente. Aí eu tenho um triângulo isósceles. Triângulo isósceles, tá bom? Agora, se todos os 3 lados do triângulo forem diferentes um do outro, não tiverem a mesma medida, aí a gente tem um triângulo chamado escaleno. Um triângulo chamado escaleno. Tá bom? Vou tomar um golinho de água. Então vamos revisar. Triângulo equilátero, todos os lados tendo a mesma medida, todos os lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais e um diferente. Escaleno, os 3 lados diferentes. Agora a gente tem segundo os ângulos também dos triângulos. Quando a gente tem um triângulo que tem um ângulo reto, a gente tem um triângulo chamado retângulo. Triângulo retângulo. Turminha, já anotem aí. Esse triângulo aqui ele é muito estudado na matemática, tá? Ele é muito estudado. Triângulo retângulo. Ângulo reto, tá bom? Agora, se eu tiver um triângulo em que todos os 3 ângulos dele forem ângulos agudos, o que são ângulos agudos mesmo, galerinha? São os ângulos com valor menor do que 90 graus. Olha só, esse ângulo aqui ele é agudo e esse ângulo ele também é agudo. Então, vamos lá. Se os 3 ângulos do triângulo forem agudos, a gente tem um triângulo acutângulo. Ângulo agudo, acutângulo. Tá bom? E por fim, a gente tem um triângulo também quando um de seus ângulos for um ângulo obtuso. Vamos lembrar, turma? Ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. Olha só, esse é 90, tá vendo? Esse é 90. Se o ângulo for um pouquinho maior do que ele aqui, ó, imagina que esse lado ele vai ser esticado aqui para o lado, ó. Aí o ângulo ele fica maior do que 90. A gente tem um ângulo obtuso. Então, esse vai ser um triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo, tá bom? Triângulo obtusângulo, turminha, a gente tem outros 2 ângulos aqui, eles vão ser agudos, tá bom? Esse ângulozinho aqui é agudo e esse ângulozinho agudo também, tá bom? Então, vamos lá, só para dar uma revisada muito rápida. Quadriláteros e triângulos. Quais são os quadriláteros que a gente tem? Trapézio, paralelogramo, retângulo, losango e quadrado. E os triângulos? Os triângulos a gente consegue dividir em 2 partes. De acordo com seus lados, são triângulos equilátero, isósceles e escaleno. E de acordo com seus ângulos, a gente tem o triângulo reto, acutângulo e obtusângulo. Tudo bem, turma? Então é isso daí. Vou passar uma atividadezinha para vocês. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato pelo WhatsApp. Já teve aluno que me procurou pelo WhatsApp, já esclareceu dúvida, tá bom? O importante é não ficar com dúvida. Não fiquem com dúvidas, tá? Então é isso, até nossa próxima videoaula, galerinha. Ah, lembrar vocês, na nossa próxima semana, quarta-feira,
a gente já vai estar fazendo uma aula através de live. Eu vou estar postando para vocês o horário, tudo certinho, tá bom? Bem antecipado. Então, um abraço e até a próxima.